Pessoal, esses dias no Instagram, uma aluna me perguntou como começar a estudar para concurso público. Eu decidi fazer um vídeo para o YouTube, que é uma plataforma que nos dá a oportunidade de fazer vídeos maiores, para explicar o passo a passo para você que quer começar a estudar para concurso público. Em primeiro lugar, você precisa saber que o concurso ou a aprovação depende da tua dedicação. 90% do teu resultado vai depender do teu esforço. Eu não tenho como te enganar. Você precisa estudar no mínimo 3 horas por dia, pelo menos 6 vezes por semana, para você concorrer. Porque o teu concorrente vai estar fazendo isso. Outra coisa, não são 3 horas passando 40 minutos no WhatsApp, 20 minutos no Instagram, meia hora escolhendo o que vai estudar e estudando uma hora e pouquinho. Não é isso. É 3 horas de efetivo estudo, que a gente chama de estudo líquido, ou de horas líquidas, tá bom? Então você precisa de dedicação. No entanto, só com dedicação ninguém passa. Por quê? Porque você precisa de direcionamento também. Vamos supor que um morador de Bangu, ele quer ir para Niterói. Então ele chega na Avenida Brasil, e ele tem a opção de seguir à direita em direção à Ponte Rio-Niterói, só que o GPS está doido e manda ele para a esquerda. E ele, distraído, acaba indo para a esquerda, em direção, sei lá, Angra dos Reis, para pegar Rio Santos. Ele pode estar super focado, com o pé no acelerador, muito dedicado a chegar em Niterói. Mas ele vai chegar em Niterói? Não, galera, ele não vai chegar em Niterói. Por quê? Porque ele está na direção errada. Então não adianta esforço sem direcionamento. E o direcionamento, que está entre os 10%, o esforço é 90%. 10% são 3 coisas: direcionamento, organização e resiliência. Vou falar dos outros daqui a pouco para vocês. Vamos voltar para o direcionamento. Primeiro elemento do direcionamento é escolher o concurso. Por quê? Cada concurso tem um edital. E cada edital tem o seu conteúdo, tem as suas matérias. Não adianta você querer estudar para tudo que você não vai passar para nada. Você precisa escolher um edital. Jefferson, meu sonho é passar na Polícia Federal, mas eu ouvi dizer que Polícia Federal só daqui a 2 anos. Então o que eu faço? Eu não estudo para a Polícia Federal, mas eu estou precisando de dinheiro, eu tenho que passar num concurso logo. Cara, foca 100%, esquece Polícia Federal. Faz um concurso para outra carreira policial, tá? Que já esteja aberto ou para abrir, e estuda 100% para ela, como é o caso, por exemplo, da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Estuda 100% para esse concurso. E aí domina tudo que tiver no edital dele. Por quê? Porque boa parte do que está no edital dele você vai aproveitar para o edital da Polícia Federal e você vai complementar. Mas enquanto você estiver estudando para a Polícia Penal, você vai focar 100% na Polícia Penal. Você vai dominar tudo que você puder em relação à Polícia Penal. Depois, complementa. Tá? Você tem que escolher uma carreira, você tem que escolher um concurso. Por que você tem que escolher? Primeiro, porque você tem que saber o conteúdo que você vai estudar. Segundo, porque você precisa saber qual a banca que vai aplicar a prova. Cada banca tem suas matérias preferidas, tem seus assuntos prediletos. Então tem uma banca que cobra mais uma coisa, tem uma banca que cobra mais outra, dentro do mesmo tópico. Por exemplo, atos administrativos. É uma matéria que cai em praticamente todos os concursos que cobram direito administrativo. Só que dentro de atos administrativos você tem vários conteúdos. Por exemplo, os elementos do ato, os atributos do ato, as classificações do ato, as espécies de atos. Se você for fazer uma prova sei lá, que foi a primeira banca ali do concurso soldado da PM, tá? Que foi aplicada em 2023, que é a banca IBAT. Ela só cobra elementos e atributos. Ela só cobra elementos e atributos. Não tem necessidade de você estudar convalidação dos atos, anulação dos atos, não adianta você estudar a espécie dos atos, não adianta. Porque ela cobra elementos e cobra atributos. Agora, você vai para a COSEAC, que é a banca que vai aplicar a prova da Polícia Penal do Rio de Janeiro, ela basicamente cobra as espécies do ato. Ou as espécies de atos, melhor dizendo. Então, claro que elementos e atributos é o mínimo que você precisa saber. Então isso você tem que estudar também. Só que você não vai dar tanta importância para isso na sua preparação. O que você vai memorizar? Focar 100% em aprender espécies de atos. Você tem que saber as espécies de atos. Porque a COSEAC, você que vai fazer prova para a Polícia Penal do Rio de Janeiro, a COSEAC gosta de cobrar espécies de atos. Show de bola? Então, quando você escolhe o concurso, você vai saber o que estudar. Quando você entende qual a banca que vai aplicar, aí você consegue separar ainda o joio do trigo. Você ainda consegue discernir o que a banca mais cobra e o que ela menos cobra. Por quê? O que uma banca cobra, você pode dividir em quatro espécies, tá? De conteúdo que a banca cobra. O que ela cobra muito, o que ela cobra pouco, o que ela cobra muito pouco e o que ela não cobra. No estudo direcionado, você vai excluir o que ela cobra muito pouco e o que ela não cobra. Você vai estudar o que ela cobra muito e o que ela cobra pouco.
Você só vai estudar isso, tá bom? Outra coisa, nível. A tua banca nessa matéria cobra as questões pro teu tipo de carreira no nível avançado, jurisprudência pesada, recente do STF, do STJ, ou cobra ali a letrinha da lei simplesinho, só trocando uma palavra ou outra. Se ela cobra só a letra da lei, por que que tu vai querer memorizar a jurisprudência dos tribunais superiores? Não faz sentido. Você vai perder tempo inútil, tá? Então, você precisa escolher qual concurso você vai fazer, entender qual banca que vai aplicar para saber como ela cobra. Até para fazer exercícios da banca ou exercícios semelhantes aos da banca, para entender qual é o nível da cobrança, para você estudar no nível da cobrança, tá bom? Olha o direcionamento até aqui, hein? O concurso, a banca e o nível, tá? E o nível pode variar de matéria para matéria também, tá? É só fazendo as questões da banca que você vai perceber, ou alguém experiente que dê um curso direcionado vai fornecer isso para você, como eu faço com os meus alunos. Por que eu estou falando tanto de direcionamento, pessoal? Porque quando eu comecei a estudar, alguém disse assim, ó, você precisa estudar pelos livros de doutrina, tá? Você precisa dominar a doutrina, porque na segunda fase você vai citar, numa terceira fase, no oral, você vai citar o doutrinador, isso vai te dar embasamento e tal. Não adianta nada você estudar só pela lei seca, dominar só o básico, porque depois você vai ter que estudar a doutrina do mesmo jeito. Aí você vai ter que estudar 2 vezes. Aí eu pensei, faz sentido. Então eu vou começar estudando pela doutrina. Só que qual é o problema? Isso aqui é um livro, tá? De uma matéria. Processo civil. Um livro, mais de 1000 páginas. Agora ele deve ter, das atualizações dele, isso aqui tá um pouco antigo, deve ter mais de 1300 páginas. Gigante. Livro gigante. Tá? Peguei o livro, comecei a ler, isso em uma matéria, que eu estudei várias matérias. Lia, terminava de ler 100 páginas. Não lembrava mais nada que eu li na 10ª, na 20ª, na 30ª, não lembrava mais nada. Por quê, pessoal? Se eu começar a falar com vocês aqui em chinês, vocês não vão entender nada. E muito menos vão memorizar alguma coisa. Mas eu falando em português, você ainda tem a chance de memorizar. Por que eu falo a chance? Porque o ponto de partida para a memorização é a compreensão. Eu já estava 7 anos longe da faculdade. Eu era professor de uma matéria em cursinho preparatório, que era direito administrativo. Eu advogava e atuava basicamente ali na área civil, tá? No juizado, que era onde estava 70%, 80% dos meus processos. Quando atuava no criminal, eu atuava basicamente ali para soltar, não continuava no processo, porque eu moro no bairro que as pessoas são mais humildes e a clientela principal da criminalidade é a defensoria pública. E os criminosos que tinham mais condições não procuravam advogados iniciantes, como era o meu caso, tá? Naquela época. Então, o meu dia a dia eu tratava de poucos assuntos. Numa prova para juiz, você tem que estudar 15 matérias no detalhe, tá? Em alto nível. Então, eu comecei a estudar os livros, lia, ia fazer questões. Caramba, eu já vi esse assunto. Chegava na prova, caramba, eu já vi esse assunto, mas não lembro da resposta. Caramba, eu já vi isso aqui, cara, mas não lembro da resposta. E ficava assim, ó, com a sensação de que já vi, mas não lembrava. Já vi, mas não lembrava. Já vi, mas não lembrava. Como consequência, eu não passava. Óbvio. Por quê? Porque eu sabia tudo, como eu lia muito. Eu tinha a noção que eu já li aquilo um dia, que está ali na prova, mas eu não tinha o domínio para responder. E por que eu não tinha o domínio? Porque eu não memorizava tudo que eu lia. E por que eu não memorizava tudo que eu lia? Porque eu não entendia bem. Aí, por que eu não entendia bem? Aí você vai buscando a investigação. Porque eu só entendo bem, eu só memorizo aquilo que eu entendo bem. Eu só entendo bem aquilo que eu tenho base. Se você não falar chinês, você não vai memorizar nada de chinês. Se você pegar a lei seca agora para ler artigo por artigo, você vai ficar enfadado. Você não vai entender nada, porque você não está acostumado com aquela linguagem. Se você pegar um livro de doutrina para ler, sem ter uma base mínima, você vai ler, e no final você não vai entender quase nada. Então, pouco memorizar, porque se você não entende, você não memoriza. Mesma coisa o cursinho grande e famoso. Tem muito cursinho grande e famoso aí com aulas baratíssimas, com professores top da galáxia. Só que ele vai te prejudicar. Por que ele vai te prejudicar? Porque a mesma aula que ele grava para delegado, promotor, auditor fiscal, ele disponibiliza para você. E qual é o problema disso, Jefferson? Maravilha! Vou assistir uma aula top. É como você pedir um copo d'água e alguém jogar um oceano de informação na tua cabeça. Será que vai te ajudar a ser esmagado por um oceano de informações? Então, o que parece bom, na verdade, vira uma armadilha. Por quê? Porque tu vai assistir 5, 6, 7 horas de videoaula e no final tu não vai lembrar de praticamente nada do que você viu. Por quê? Porque a aula é complexa, difícil, dá vários posicionamentos de doutrinadores, dá várias jurisprudências recentes,
tudo num nível tão alto que você não vai entender tão bem. E em segundo lugar, é tanta informação que a tua cabeça vai ficar sobrecarregada. E aí vai chegar na prova, você vai ler a questão, vai lembrar que já viu aquilo, mas não vai lembrar da resposta, porque às vezes o examinador troca uma palavra. Então, o aluno que não tem uma boa base, que não domina o básico, ele tem muita dificuldade de avançar nos estudos dele. Depois que ele domina o básico, se o nível do concurso dele demandar, ele pode ler um livro. Se o nível do concurso dele demandar, ele pode assistir uma aula de um cursinho grande e famoso. Vai trazer vários posicionamentos doutrinários, jurisprudência, vai debater com todas as correntes que existem aí no mercado. No entanto, se ele não tem o básico, é suicídio começar a estudar por esse calhamaço de livro de doutrina, é suicídio ficar lendo jurisprudência igual um doido, que ele não vai entender direito os fundamentos pelos quais os ministros adotaram aquele posicionamento. Ele não vai entender bem as videoaulas gigantescas, vai se sentir sobrecarregado. Então, ele precisa de direcionamento, tá? Então, primeiro direcionamento, escolher o concurso, porque aí você sabe o que você vai estudar. Segundo direcionamento, conhecer a banca, porque dependendo da banca, ela tem um assunto predileto, tem outro, você consegue enxugar o teu estudo, você vai estudar o que a banca cobra. Terceiro nível de direcionamento, o nível. Se a banca cobra superficial, você não vai estudar com profundidade, certo? Quarto tipo de direcionamento, começar pelo básico a partir dos outros três, certo? Os outros três, definindo aí qual é o concurso, qual é a banca e qual é o nível, você vai formar um básico. E aí você vai estudar para dominar aquele básico e a partir daquele básico você vai acrescentando outras camadas de conhecimento, tá? Então você precisa de direcionamento para saber o que é o básico. Quando eu comecei, pega o livro de doutrina e lê ele todo, porque você vai ficar top. Só que eu não conseguia memorizar nada, porque era informação demais. E eu não conseguia memorizar o que eu deveria, porque eu ficava sobrecarregado tendo em vista que eu não dominava o básico, tá bom? Então tudo começa do básico. Conhecimento é como um castelinho de carta. Se a base não tiver muito firme, o castelinho todo desmorona. Você não consegue evoluir direito. Você tem que dominar o básico. Isso explica porque a galera que está lá durante a faculdade passa no AB e o cara depois de 3 anos de formado, 4 anos de formado, já fez 15 provas, não consegue mais passar. Por quê? Porque ele vai se distanciando do que ele aprendeu ali do básico. Aí sai a notícia de que vai ter uma próxima prova e ele tem 2 meses para aprender o que ele estudou em 5 anos. Não vai aprender. Ele tem que voltar para o básico. E aí depois que ele tiver uma base boa, dominar o básico de novo, aí sim ele vai estudar para passar. Então, galera, ter um direcionamento e ter o básico para você estudar o básico é fundamental para você que está começando, tá? Principalmente para você que está começando. A grande maioria das pessoas que começam a estudar para concurso público desistem porque ficam perdidas, tá? Então tem que ter um básico. Segundo, você tem que ter organização. Por quê? Tá bom, te entregaram, você começou a estudar com um cursinho direcionado. O meu curso é direcionado. Se você entrar no cursinho grande e famoso, eles oferecem cursinho para todas as carreiras. Óbvio, eles pegam a mesma aula e dão para todo mundo, tá? Então não tem direcionamento zero. Por isso que eles têm que dar um conteúdo gigantesco, porque quem está estudando para promotor tem que tá usando a mesma aula de quem está estudando para soldado. Então a aula tem que ser ultra completa, senão o pessoal de promotor vai reclamar, certo? Então, acaba não sobrando tempo para você fazer o que realmente importa para memorizar, que é o quê? Estudar o básico, fazer muitas questões da banca do concurso ou semelhantes. E aí, se você não sabe pesquisar, você precisa de um professor para te direcionar. Em terceiro lugar, você precisa também fazer muitas revisões. Então não é só assistir a aula, isso aí não aprova ninguém. Ninguém nunca passou só assistindo aula, pessoal. A não ser uns doidos aí que aprendem de maneira visual e assistem a mesma aula 4, 5, 6 vezes. Tem uns doidos aí, mas eles são raros, tá? Como é que você estuda? Você assiste a aula, prepara o seu material para revisão, faz muitas questões e faz revisões periódicas. Por quê? Porque para transformar a informação de uma memória curta para uma memória longa, você precisa de dois processos. Um, repetição, e aí você vai fazendo a revisão, e outro, esforço mental. Você precisa de muito esforço mental para gerar mais conexões neurais, e isso faz com que a informação fique fixada na sua memória longa, tá bom? Então é estudar, fazer muitas questões e fazer muitas revisões. Só que a galera se perde nesse processo, porque é muito conteúdo, muita questão, muita revisão, e aí a galera fica totalmente perdida. E aí que entra mais uma vez um cursinho direcionado. Por quê? Porque o cursinho direcionado ele vai te fornecer uma planilha que a gente chama de edital verticalizado. Pessoal, o edital do concurso ele vem mais ou menos assim, ó.
ele vem na horizontal, tá? Os itens um do ladinho do outro, tá bom? E não dá para você usar esse edital assim para você estudar, para você se basear. Então, o que você precisa fazer? Precisa verticalizar ele. Verticalizar é fazer isso aqui, ó. Colocar um item abaixo do outro. Só que além de verticalizar, é importante também planilhar, tá? Por quê? Porque planilhando você deixa um campo aqui para você colocar aqui, ó, vi, que assistiu a aula, né? Fez exercício, fez revisão. É importante você ter isso para você não se perder, você não deixar nada de importante para trás. Só que além de verticalizar o edital, e eu falo sobre edital verticalizado no link aqui embaixo, eu explico bem como é que funciona a verticalização do edital, eu também hierarquizo. Eu pego todas as questões da banca dos últimos 5 anos, relacionada a cada tópico do edital, tá bom? Vejo quantas questões foram cobradas e vejo quais foram as mais cobradas, as menos cobradas, e informo para o meu aluno. Então, tudo que está aqui de amarelo escuro ou marrom são os assuntos mais cobrados em direito administrativo pela FGV, tá? E os assuntos que estão em amarelo claro são os assuntos cobrados de maneira intermediária. E o que não está marcado, como por exemplo aqui contratos administrativos, é que a FGV cobra menos, tá? Então, a partir desse direcionamento, a gente consegue fornecer para o aluno um caminho. Por exemplo, se ele vai estudar durante 6 meses, ele vai tentar estudar tudo. Se ele vai estudar durante 30 dias, ele não vai poder estudar tudo de jeito nenhum. E aí, o que ele vai estudar? Ele vai estudar as partes amarelas, amarelo claro, e parte amarelo escuro. Vai estudar só na reta final, 15 dias. Ele vai só estudar o amarelo escuro. Por quê? Porque é o que tem maior probabilidade de cair, porque é o que a banca mais cobra. Então, esse tipo de direcionamento, ele ajuda demais, tá? Então, serve como fonte de direcionamento, esse edital hierarquizado, como também serve como fonte de organização para ele não se perder. Então, a gente fornece isso para os nossos alunos também após a publicação do edital. No link aqui embaixo, eu disponibilizo para você, do outro vídeo, tá? Do vídeo de edital verticalizado. Eu disponibilizo para vocês o edital verticalizado do concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro de 2012, que é um concurso que é a base para você estudar para o concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro de 2024, que ainda não publicou o edital. Tá bom? Quando publicar o edital, aí você esquece o edital de 2012 e aí você precisa verticalizar o edital de 2024. Para os meus alunos, eu já forneço isso para eles, não apenas verticalizado, mas também planilhado e hierarquizado. Tá? Para organizar os estudos dele, ele não pode perder a organização. Tá? Porque se ele não fizer questões suficientes, ele não vai passar. Se ele não fizer revisão suficiente, ele não vai passar. Porque é muita informação. Então tem que ter estudo, questões, revisões. Para não se perder, tem que ter organização. Então qual é o elemento principal para a pessoa passar? Dedicação. 90% é dedicação. Os outros 10%, primeiro, direcionamento, segundo, organização. E terceiro, para encerrar, é resiliência. Não é estudar para passar, é estudar até passar. Como assim, Jefferson? Se eu tivesse desistido após um ano de estudo, eu não estaria aqui ensinando para vocês com a legitimidade que eu tenho. Se eu tivesse desistido no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, eu não estaria aqui. Então, foi a minha resiliência. Eu sabia que um dia eu ia passar, eu tinha certeza. Foi a minha resiliência de compreender que o concurso público é uma fila. Quem está mais bem preparado entra e a fila anda. Vai chegar a tua vez. Tá? Vai chegar a sua vez. Se você não parar, se você persistir, vai chegar a tua vez. Agora, você precisa de dedicação, direcionamento, organização. Tá? E por último, você precisa de resiliência, que é não desistir. Porque quem não desiste e estuda com dedicação e com direcionamento, sempre passa, pessoal. Sempre passa, tá? Não pense assim, mas tem a galera que é genial. Pessoal, os gênios são raros. Tá? Os gênios são raros. Fique tranquilo. O gênio vai ficar em primeiro e segundo lugar. Todas as outras vagas é para os dedicados. Não se preocupa, tá bom? Não se preocupa. Então, essas são as minhas orientações para vocês. Se dediquem. Se você quer fazer o concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro, temos um grupo do WhatsApp aqui embaixo onde nós fornecemos informações. Nós postamos, por exemplo, os vídeos que a gente coloca no YouTube, compartilhamos materiais e tudo mais que seja de interesse para vocês estarem se inteirando acerca desse concurso. Também colocamos aqui a nossa página de vendas. Se você quiser conhecer o nosso curso, nós descrevemos o nosso curso lá. Eu tenho certeza absoluta que não existe nenhum curso do mercado direcionado como o nosso, tendo em vista que os cursinhos eles preferem fazer vários concursos, atender vários concursos. E para isso eles precisam usar a mesma aula para todo mundo. Então não tem direcionamento de banca nem de nível. O nosso não. O nosso quer te capacitar para estudar o básico.
E o que é mais fácil memorizar? 10 páginas ou 100 páginas de um livro? É muito mais fácil memorizar 10. Então, eu vou te dar as 10 páginas e com essas 10 páginas você vai acertar 8 ou 9 questões de 10. Não é muito melhor estudar 10 páginas várias vezes do que ficar tentando estudar 100 páginas? Então, saiba que esse estudo direcionado vai revolucionar a sua preparação. Só no concurso soldado da PM, nós aprovamos aí mais de 60% dos nossos alunos ativos. Mais de 60%. Caramba, Gerson, se o teu curso fosse bom, tu aprovava 100%. Não, galera, não é possível, até porque para PM eu só dei aula de direito. Para Polícia Penal eu tô dando aula de tudo, tá bom? Vou contratar professor de português, vou contratar professor de informática. Então a gente vai dar aula de tudo para PM, para Polícia Penal. Para PM eu só dei aula de direito. Então, às vezes, o meu aluno de 30 acertava 27 de direito, mas como ele não estudou português e matemática, ele se dava mal lá, tá? Então, a gente arrebentou. A gente arrebentou. Por quê? Porque a gente direcionou. Então, o aluno estudava muito menos e aí reforçava com muitas questões, muitas revisões. Quando chegou na hora da prova, ele lembrava de tudo. Porque não é por causa que minha aula é especial, é porque minha aula é direcionada. E eu também me preocupo muito com a didática, tendo em vista que a gente só memoriza o que a gente entende. Então, minhas aulas são sempre muito recheadas de exemplos para que o aluno, ao assistir às aulas, ele consiga verdadeiramente compreender e depois, fazendo a parte dele, que é se dedicando, fazendo questões e revisões, memorizar e arrebentar na prova. Tá bom, pessoal? Você que está começando, não desiste, porque quem persevera passa.